Bom, gente, boa tarde. Eu só vou pedir 30 segundos para me apresentar. Acredito que muita gente aqui não me conhece, então deixa eu explicar rapidinho o que eu faço. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento. Primeiro sobre princípios de comportamento, né, que são bases, são fundamentos de marketing e que muitas vezes vêm sido esquecidos ao longo do tempo e por isso muita gente tem menos resultado. E depois um pouco como é que a gente leva isso para o mundo digital, como é que a gente aplica isso na internet especificamente. Eu sei que aqui não tem a diferença de frente e fundo, mas se aí no fundo o som estiver muito ruim, alguém só levanta a mão e me dá um feedback, aí eu deixo o microfone mais próximo. Bom, tenho 39 anos, comecei a trabalhar com internet em 97, sou pai da Carol e do Pedro, a Carol faz 12 anos amanhã, o Pedro tem 4. Desde 2011 eu tenho uma consultoria de marketing digital lá em Campinas, então vocês vão reparar que eu sou do interior, falo porta, verde, torta, então não reparem, é assim que a gente fala lá. E em 2016 eu também lancei um negócio focado em educação, que é um negócio que eu gosto demais de fazer. Na consultoria a gente trabalha com estruturação de projetos de marketing digital e consultoria para marcas de médio e grande porte em geral no Brasil. Desde 2016 a gente começou uma parte internacional desse projeto, que tem versões também no México, Argentina e Estados Unidos. Eu dei aula num monte de pós-graduações e MBAs, e percebi uma falha de formação no mercado. Existia uma formação teórica muito forte para a maior parte dos profissionais, mas muita gente que faz pós-graduação em MBA não é da área de marketing. E aí acabava tendo uma formação teórica, mas não tinha uma formação prática. Na hora que saía do MBA, não sabia exatamente como executar aquilo que aprendeu. Daí nasceu o projeto da Nova Escola de Marketing. A gente fez mais de 40 turmas dessa aí em 2016, 17 e 18. E algumas turmas online. Esse ano a gente inverteu um pouco a lógica, a gente está fazendo mais turmas online para conseguir atingir mais gente no Brasil e menos turmas presenciais. Esse semestre a gente vai fazer uma só. Em 2016 eu lancei um livro sobre marketing de conteúdo lá no RD Summit em Floripa. Ele já é best-seller no Brasil e ano passado saiu em Portugal. O bom é que Portugal é um mercado 20 vezes menor, então só precisa vender 1000 cópias lá para ser best-seller. Então agora dá para falar que eu sou best-seller em 2 países, né? Falta só 34 para alcançar o Seth Godin, mas um dia eu chego lá. Vamos lá. Comportamento é o fundamento de marketing. Eu lembro de um professor da pós que falou que posicionamento é a palavra-chave fundamental de marketing. Basicamente, com posicionamento, a gente quer ocupar uma posição na mente dessa pessoa. Então, se eu falar, por exemplo, um carro vermelho com um cavalinho no capô, a maioria de vocês provavelmente pensou na Ferrari. Eu pensei em Mustang, mas é porque eu sou um pouco viciado, né, numa outra linha. Se eu falar, por exemplo, em comida árabe, a maioria de vocês pensou no Habib's, que nem árabe é, né? Mas, enfim, o posicionamento está aí. Se a gente falar, por exemplo, de perfume, cada um de nós vai ter uma referência diferente de marca principal na cabeça. Alguns vão pensar Natura, outros vão pensar Dior, outros vão pensar outras marcas. Perfume, inclusive, é o produto que mais fatura para a Ferrari. Porque muita gente que gostaria de ter Ferrari nunca vai ter dinheiro para ter um carro da Ferrari, mas tem dinheiro para ter um perfume da Ferrari, e isso cria uma sensação de proximidade com a marca. Uma coisa importante da gente entender é que boa parte do processo decisório, de como a gente escolhe comprar alguma coisa, é subconsciente. Ela não está no nível de consciência, né? É uma decisão que acontece num nível que já foi chamado no passado de subliminar, hoje em dia já não utiliza-se mais essa palavra, mas que está num nível de subconsciência. Alguns estudos de neuromarketing já apontam que o subconsciente toma a decisão até 14 segundos antes dela ser uma decisão consciente. Então, quando a gente está olhando para um cardápio, por exemplo, o nosso subconsciente já escolheu o que ele quer comer e o nosso consciente ainda não foi informado disso. E, de repente, essa decisão aflora. Da mesma forma como quando você está na balada e quer escolher um parceiro ou alguém para puxar papo, o seu subconsciente já tomou a decisão antes que o seu consciente tenha isso no nível perceptível de escolha. Então, como é que acontece o processo de tomada de decisão? Primeiro a gente decide e depois a gente justifica. E nós somos muito bons em justificar as coisas. Todo mundo na infância já teve que contar a história para o pai e para a mãe, né, de por que quebrou alguma coisa, de por que pegou alguma coisa que não podia. Quem tem filho, sobrinho, afilhado, conhece bem uma criança se justificando, né? A gente cria o hábito na infância e leva para o resto da vida. Tá? É assim que o ser humano funciona. Esse bonitão aqui é um cara que tem uns 4 livros publicados no Brasil já. O mais legal deles é o Previsivelmente Irracional. Esse trecho que está aqui vem do Previsivelmente Irracional.
Não dá para recomendar ler um livro do Ariely só, eu recomendaria ler todos, mas para quem não leu nada dele ainda, Previsivelmente Irracional é o melhor para começar. Todos nós queremos explicações e contamos a nós mesmos, história após história, até encontrar uma explicação da qual gostemos e que parece razoável o suficiente para a gente acreditar. É assim que a gente funciona como consumidor. Tá? Muitas vezes a gente nem percebe isso acontecendo, mas o processo na prática é esse. Para que a gente influencie o comportamento, a gente precisa entender qual é o impulso que gera esse determinado comportamento. E na história de marketing, basicamente, a gente tem 3 tipos de impulsos que geram um comportamento de compra. A gente tem a resolução de um problema. Um problema é alguma coisa que é inesperada e que demanda uma atenção imediata. Então, estourou o encanamento da sua casa, queimou o chuveiro, estourou o pneu do carro. Não dá para esperar para resolver o problema. Sem chuveiro, você não toma banho. Sem encanamento, você não tem água. Né? Se a privada entupiu, você precisa de uma desentupidora. Então, são coisas que você precisa agir imediatamente. Então, isso é um impulso não planejado. Né? Aparece uma situação, você tem que lidar com a situação. Tipo uma visita da sogra em casa. Né? Ela apareceu, você tem que arranjar alguma coisa para a sogra comer. Então, é uma situação inesperada. O segundo impulso é uma necessidade. É uma demanda que a gente tem consciência, mas que a gente não tem tanta urgência para resolver. Por exemplo, não estou satisfeito com o serviço de uma operadora de telefonia, quero trocar o plano do celular. Ou não gosto do meu carro, quero trocar meu carro. Ou meu bairro está muito barulhento, eu quero mudar para um bairro mais silencioso, mais calmo. Você tem aquela necessidade, ela é consciente, mas você tem tempo. Quando você tem tempo, você pode conversar, você pode pesquisar, você pode comparar informações. Isso muda o caráter da compra, ela é uma compra mais informada, mais ponderada. E geralmente na necessidade você discute com outros pares. Né? Então esse aqui é um exemplo de um pneu que quase precisa ser trocado, né? Tecnicamente, a Bia Figueiredo, que estava palestrando aqui do lado, chamaria isso de pneu slick, né? De tão liso que o bicho já está. Mas você sempre fala, não, semana que vem eu troco. Né? Não é tão urgente assim. E o terceiro impulso, que é o desejo. Os profissionais de marketing amam trabalhar com desejo, porque desejo é Mastercard, não tem preço. As pessoas estão dispostas a pagar qualquer coisa para realizar um sonho, para realizar um desejo. Então, todo profissional de marketing quer transformar o seu produto em um produto de desejo. Para pegar um exemplo simples disso, o Steve Jobs conseguiu fazer isso com o iPhone. Ele vai lançar um telefone e as pessoas dormem na porta da loja para comprar o bagulho por dezenas de milhares de dinheiros. O povo pede o horário para o Enem, mas não deixa de dormir na porta para comprar um celular. Né? Então, isso é como você influencia o comportamento das pessoas. E isso se aplica, inclusive, no exemplo do pneu. Né? Para quem é do universo automotivo, gosta de tuning, de corrida, existe um pneu chamado Yokohama. Ele custa 5 vezes mais que um pneu normal, só que ele é um pneu de alta performance. Então todo mundo que gosta de performance esportiva, performance automotiva, vai lá e gasta 5 vezes mais num pneu. Simplesmente para dizer, meu carro tem um Yokohama, porque você vai continuar dirigindo mal. Né? Na mão do Rubinho Barrichello faz alguma diferença, na mão de qualquer um de nós aqui dá na mesma. Aí entra o segundo momento, que são os motivadores de compra. O que é que, uma vez desencadeado o impulso, né, o problema, a necessidade ou desejo, motiva as pessoas a entrarem em ação. O último é mais controverso, agora que eu achei o cronômetro. Mas vamos começar pela ordem. Né? Para que gostem de mim, todo mundo gosta de se sentir amado e apreciado, então por isso que a gente dá presente de aniversário. Para se sentir apreciado, para sentir que as outras pessoas nos valorizam. Então, na minha família, a gente sempre teve por hábito dar livro de presente. Né? A gente não dá objetos em geral. A gente doa livro, e o livro em geral é uma forma de você mostrar apreciação por entender aquela leitura como útil para aquela pessoa, né? Que pode agregar alguma coisa para a vida dela. Para estar certo, você tem sempre aquele amigo chato ou aquela pessoa que fala, eu falei que você estava errado, não devia estudar direito quando está no 4º ano da faculdade. Né? Então, tem sempre o cara que quer ter razão. E aí eu separei as que são mais importantes. Todo mundo gosta de se sentir importante. Um impulso que é fundamental, eu vou mostrar um exemplo prático dele daqui a alguns minutos, que é ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. É muito difícil achar um ser humano que não gosta. Fala, eu não ligo para dinheiro, estou nem aí para dinheiro. Para economizar dinheiro, esse é um outro impulso
que funciona muito, principalmente relacionado à necessidade. Então, olha, se você comprar esse determinado pneu, você vai economizar gasolina. Isso é economizar dinheiro. Se você trocar o seu plano de telefonia, você vai gastar menos minutos de telefone e vai ter internet mais rápido. Isso é economizar dinheiro. Se você comprar um carro, você chega mais rápido no trabalho do que indo de metrô. Então você economiza tempo, que é uma outra coisa que as pessoas gostam de economizar. Para facilitar o trabalho, quer ver um exemplo legal? Quanta gente aqui usa softwares de backup na nuvem, como iCloud, Google Drive ou Dropbox? Agora eu sei todo mundo que está ouvindo a palestra. Esse é um truque legal quando tem várias assim. Isso não existia 7, 8 anos atrás. Eu lembro uma vez que eu pedi um HD num Sony Vaio, o cara tinha toda a discografia do Led Zeppelin, eu chorei por semanas. Né? Hoje em dia isso não aconteceria, primeiro porque tem o YouTube e o Spotify, e segundo porque tem o Dropbox. Né? Só que toda a discografia do Led fica meio pesado na nuvem. E os dois últimos impulsos, que estão muito ligados à autoestima, a gente já vai falar do Maslow daqui a pouquinho, que é para se sentir mais atraente, e o 11º, eu não vou entrar nele porque ele é muito controverso, que é para fazer mais sexo. Né? Que em tese é uma coisa que todo mundo gosta. Uma propaganda dessa, por exemplo, ela está apelando para qual impulso? Né? Existe alguma coisa dizendo, se você usar esse shampoo, você vai ter cabelos mais limpos? Não, isso seria vender o atributo. Né? Também não está escrito, se você usar esse shampoo, você vai ter o cabelo mais bonito da balada. Também não está escrito isso. Tem só uma foto da Gisele com esse farol Xenon olhando para você e dizendo, inveje meu cabelo. Né? E aí, o que isso diz para o subconsciente? Né? O que isso diz para o bem-estar das mulheres? Olha, se você usar um shampoo desse, Pantene, você vai se sentir mais atraente, você vai atrair mais pessoas e você vai chegar lá no 11º. Você vai, consequentemente, fazer mais sexo. Mas ninguém escreve isso na propaganda, use shampoo para fazer mais sexo. Né? Isso fica subliminar, isso é comunicado de uma forma não direta na publicidade. E todo mundo gosta de se sentir mais atraente. Tá? Não importa o quão feio você seja, todo mundo gosta de se sentir bem. De se vestir bem, de estar cheiroso, de cortar o cabelo, enfim. Né? Então é um impulso que está presente em todo mundo. O foco que a gente deve ter como profissional de marketing é no truque que está lá no fim, que é o benefício do benefício. Você não vende o atributo para as pessoas. Use Pantene para ter um cabelo mais limpo. Né? Ninguém compra isso. Porque primeiro que você estaria dizendo para a pessoa que ela é suja. Né? E ninguém vai admitir isso. Você vende o benefício. Né? Cabelos mais sedosos, cabelos mais fortes, menos queda de cabelo. Agora, qual é o benefício do benefício? Pantene te deixa mais atraente. Só que se eu escrever isso, eu estou dizendo para ela que ela não é atraente. Se eu boto a foto da Gisele com farol Xenon, eu não preciso dizer nada. Eu comunico sem dizer. E eu gero um comportamento simplesmente estimulando que o comportamento exista. Faz sentido? Então, beleza. Lá para frente eu vou amarrar tudo, tá? Isso aqui faz parte de uma aula que a gente dá no clube da Nova Escola de Marketing, que vai começar agora na quinta-feira o novo ciclo. Tem dois caras que eu falo que, para mim, em toda a minha existência, nunca erraram. Eu nunca vi um desses dois caras estar errado. O Abraham Maslow e o Vilfredo Pareto. A lei de Pareto 80-20 dificilmente falha. A única chance dela falhar é assim, 80% das vezes que você estiver em casa, sua sogra vai aparecer. Né? Nesse caso, são 100% das vezes. Mas fora isso, Pareto nunca falha. E o segundo cara é o Maslow. Né? Eu li recentemente a teoria de motivação humana dele e ele realmente não usa o termo pirâmide. Ele usa o termo hierarquia, de forma que essas necessidades vêm da base para o topo. O que aconteceu ao longo do século XX é que a gente bagunçou isso aqui. E agora essas necessidades não são mais tão lineares. Principalmente aqui em cima, a hierarquia já não existe mais. Geralmente você vai ter em fases diferentes da vida, desejos e necessidades diferentes que você quer realizar. Talvez na fase mais jovem da sua vida você tenha uma busca maior por autorrealização. E aí lá na frente, quando você tiver para se aposentar, você vai querer reinvestir nisso. Só que de uma outra forma, num outro status. Porque no meio do caminho acontece uma pausa na sua vida chamada filhos. Né? E durante pelo menos 20 anos você tem que cuidar deles. Então aquilo que você buscou no começo da carreira e aquilo que você vai buscar na aposentadoria são coisas diferentes. Até porque na segunda fase de autorrealização você vai ter netos. Né? Isso também muda os planos. Na prática, se a gente for traduzir isso em comportamentos, a gente tem ambições primárias, que são coisas que são da natureza do ser humano. Né? O que é natural do ser humano? Todo mundo quer aproveitar a vida,
todo mundo quer ser reconhecido dentro do seu grupo, né, ter status, ser o cara com o carro mais bonito do prédio, ser o advogado mais bem-sucedido da sua turma, ser o médico mais bem pago da sua cidade, do seu bairro. Você quer algum tipo de status para se diferenciar do grupo, né? Isso é biológico, isso é da estrutura animal que a gente traz dentro do funcionamento do cérebro. Comer e beber bem, e a maioria das pessoas quer um parceiro sexual para a vida, né? Existem coisas que a gente não quer, né? Que a gente quer manter à distância. Medo, perigo, solidão, fome, sede. E você quer evitar todos esses perigos para as pessoas próximas de você, para quem é da sua família. Isso faz parte de uma estrutura comportamental baseada em fé, medo e culpa. Tá? A primeira coisa que é o que a gente quer é a fé, aquilo que a gente quer atrair. A segunda é o medo, aquilo que a gente quer evitar. E a culpa entra numa outra discussão depois. Só que existem necessidades que são culturais, que dentro da nossa estrutura social a gente aprende que elas são importantes. Por que a gente passa tanto tempo na escola e tanto tempo no convívio da família? Para que a gente aprenda essas necessidades culturais, para que a gente aprenda a se comportar junto com os outros, né? A como conviver em sociedade. Então, quando você passa na frente da câmera lá, você abaixa para não passar na câmera. Quando você está na faixa de pedestre, você freia para as pessoas atravessarem. Quando você vê uma idosa atravessando a rua, você ajuda ela a atravessar. Então, são necessidades culturais. Você naturalmente não teria esse impulso, mas ele é treinado até que o seu cérebro aprenda. Então, se manter informado, a necessidade de conveniência. Nós estamos vivendo a era da conveniência. Pensem em quantos aplicativos de conveniência vocês devem ter instalados nesse momento. O iFood, o Rappi, e outros aplicativos para você conseguir que as coisas sejam feitas para você. Netflix, para você ter a televisão e as séries que você gosta com você o tempo todo. E então, em vários contextos, a gente vai conseguir achar a necessidade de conveniência. A gente quer que as coisas venham até nós cada vez mais do que ir atrás delas. Nós somos uma das primeiras sociedades humanas que tem mais dinheiro do que tempo. Então, a gente paga para que economizem o nosso tempo. É isso que é a grande solução, o estímulo de comportamento da conveniência. E lucro, economia ou barganha, né? Todo mundo gosta de tirar vantagem de alguma coisa ou conseguir uma boa negociação. Faz parte da natureza humana. Segundo momento, definida a base, então, né, os fundamentos principais, necessidades primárias, medos que a gente quer evitar e ambições culturais, né, isso tudo vem como desenvolvimento do Maslow, vem a questão da atenção, de como a gente consegue disputar a atenção das pessoas na sociedade de hoje. Nesse momento, por exemplo, eu tenho que disputar a atenção de vocês com outros 3 palestrantes. Então isso simboliza muito a vida que a gente leva hoje, né? Quando você precisa se concentrar em uma reunião, o que você faz? Pega o celular e vira para baixo, para não ficar vendo as notificações. Porque aquele inferno ali está tocando o WhatsApp, o Telegram, o Skype, o SMS, a ligação telefônica, o e-mail. Se você tem 3 e-mails, está popando os 3 e-mails, então está tudo disputando a sua atenção. O Seth Godin, inclusive, define isso como a sociedade da atenção. Né? Marketing é uma disputa pela atenção das pessoas. Se você capturou a atenção, a partir daí você consegue começar a criar um discurso e um relacionamento. Vocês já devem ter visto manchetes desse tipo na internet. Né? Se você navega em grandes portais, provavelmente você já viu aquele conteúdo sugerido com coisas desse tipo. Esses operários só queriam uma grana extra. Você não vai acreditar no que eles fizeram para conseguir. É possível ler um bagulho desse e não querer clicar? É viciante, isso parece cocaína. Você lê, você fala, meu Deus, o que esses operários fizeram? Né? Isso é o que a gente chama de captar o estado de atenção. O George Loewenstein, lá nos anos 90, mapeou esse processo e ele entendeu que isso disparava um determinado tipo de hormônio. Tá? Então, cria um lapso entre o que sabemos e o que não sabemos. Então, esses operários fizeram uma coisa para ganhar grana extra. Você não vai acreditar. Então, ele despertou a sua curiosidade. Essa sensação de privação precisa ser eliminada pela pessoa. Então, uma vez que você cria esse lapso no cérebro, ele precisa fechar o lapso. E por que isso acontece? É um processo biológico. Você lê a manchete e você sente prazer no instante em que você decide clicar para ler o resultado. É um processo hormonal que é a liberação de dopamina. O Robert Sapolsky, que é um cara que morou 20 anos na África estudando os macacos babuínos, ele começou a mapear como funcionava
o organismo dos macacos e como isso se relacionava com o organismo humano, porque basicamente é a mesma máquina biológica. Quando você decide clicar naquela headline dos operários, o seu cérebro faz uma liberação, uma descarga de dopamina, que é uma droga que te dá essa sensação de bem-estar por ter tomado a decisão. Então não é o resultado em si, é a decisão de ir até lá fazer alguma coisa. É a mesma coisa quando você vê alguma pessoa, se encanta e decide ir conversar com essa pessoa. Tomar a decisão libera uma descarga de dopamina. E a dopamina, assim como as outras drogas, que tem ina no final, causa essa sensação de bem-estar. É daí que vem a adrenalina, noradrenalina, cocaína e outras inas. Tá? Então a dopamina é uma das drogas que libera a sensação de prazer. Disso a gente tira uma coisa que é bem explorada hoje em dia pelos profissionais de marketing digital, que é o estado emocional das pessoas. Como aquela pessoa estava se sentindo antes de ter contato com aquele determinado conteúdo e como ela se sente depois de ter contato com o conteúdo. Então, trabalhar essa ansiedade nas pessoas e esse fluxo de atenção é o que gera o resultado e o engajamento das pessoas com esse determinado conteúdo. Para exemplificar algo que ainda é relativamente recente na nossa memória, eu poderia usar o exemplo do Bolsonaro aqui, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que é melhor usar o do Trump, né? Porque senão a gente pode suscitar momentos de violência. Então, assim, como a nossa eleição ainda é muito recente, é melhor a gente falar da eleição dos outros, né? O que o Trump simboliza para as pessoas que votaram nele, né? O que ele representa entre status atual e status desejado? Make America Great Again. Né? Vamos fazer a América gigante novamente. O discurso dele apelava muito para a classe média americana, para a classe trabalhadora, e ele representava a volta do status quo, a recuperação daquilo que havia sido perdido. Para que ele conseguisse construir esse momentum durante a eleição, e que no dia da votação isso significasse mais pessoas votando nele, ele teve que apelar para uma série de conceitos que se ligam com aquelas ambições primárias e com os medos que a gente estava conversando agora há pouco. Então, tudo voltará a ser como sempre foi. Alguma vez na humanidade isso aconteceu? Nunca. Né? As coisas nunca voltam atrás, mas a história sempre se repete. Ele apelou para a sensação de segurança, ele apelou para a sensação de tradição, de que as coisas vão se manter da forma como elas foram planejadas para ser, e para a estabilidade. Então, basicamente, todos os argumentos dele para criar esse momentum e a decisão foram baseados na sensação, em evitar o perigo, evitar o medo. Para isso, ele construiu um discurso contra os mexicanos e os chineses. Então, a gente vai fazer um muro para deixar os mexicanos do lado de fora, e a gente vai tirar as fábricas americanas da China e vai trazer de volta para os Estados Unidos. Então percebe que ele criou um discurso para justificar a ação dele e gerar um comportamento naquela audiência. Daqui a pouquinho a gente vai ver duas estruturas para criar esse tipo de discurso. Para que a projeção dele funcionasse, ele utilizou técnicas que a gente chama de copywriting. Né? Copywriting, aqui no Brasil, sempre foi conhecido como redação publicitária. Na prática, é você escrever os textos com um objetivo em mente. E o seu objetivo é persuadir alguém a fazer alguma coisa, né? Gerar um determinado comportamento. Essa técnica utiliza um conceito que também foi descoberto pela equipe do Sapolsky, que são os neurônios espelho. Toda vez que você vê alguém fazendo alguma coisa, você tende a repetir o comportamento. Então, se eu pegar durante a palestra e ficar coçando a cabeça, daqui a pouquinho alguns de vocês vão começar a sentir coceira na cabeça. E aí eu vou pegar gente indo atrás. Parece que tem alguma coisa aí, né? Se eu começar a bocejar, daqui a pouquinho vocês vão bocejar. Como vocês nem almoçaram, eu não vou bocejar porque eu estou jogando contra mim mesmo. Né? Então, obrigado por estarem aqui na hora do almoço, inclusive. Isso foi percebido pelos monitores do laboratório. Eles estudavam o comportamento dos babuínos, eles viam que quando um babuíno bocejava, o cara que estava fazendo a vigilância também bocejava. Que quando o babuíno coçava a cabeça, ele também coçava a cabeça. E ele notou isso especificamente, isso ele conta num documentário, que quando o babuíno coçava a bunda, o técnico do laboratório também começava a se sacudir. Aí é que ele se ligou do neurônio espelho. Ele falou, cara, tudo que o macaco faz lá, o cara faz do lado de cá. Então tem alguma coisa que induz essa reprodução de comportamento. E isso vem para os nossos aprendizados culturais, para as necessidades secundárias, né? Aquelas que a gente aprende dentro da sociedade. Quando a gente ouve uma história, a gente se coloca no lugar do personagem. Vocês se lembram de ter assistido aquele filme A Vida de Walter Mitty?
que o cara fica fantasiando que ele é um personagem, que ele é um herói, não sei o quê. Desde criança, toda vez que a gente vê um super-herói, o que acontece? A gente sonha ser o super-herói. Você vê um filme de super-homem, você pede uma fantasia de super-homem para os seus pais. Você vê o filme da Mulher Maravilha, você pede a fantasia de Mulher Maravilha. A gente se projeta nos personagens. A gente torce pelos personagens. A gente começa a sentir como os personagens. E isso é a técnica de projeção. Só que aí os profissionais de marketing usam isso para vender alguma coisa para você. Vocês já viram histórias desse tipo aqui? Tem alguma palavra nessa história? Está escrito o nome do produto nessa história? Não. É simplesmente uma imagem de uma família feliz, comendo alface, né? E arroz com várias coisas, deve ter uva passa aqui no meio. Maldito seja quem colocou uva passa no arroz a primeira vez. E tem uma moça tomando um copo de Coca-Cola. Aí, aqui tem uma família. Repara que tem um filtro amarelo nessa foto. Né? O amarelo significa para o subconsciente aquecimento, proximidade. Então, quando você usa um filtro amarelo ou laranja no vídeo, você cria uma cena de calor humano, né? Das pessoas se conectando. E aí tá cheio de Coca-Cola. Olha que refeição saudável, né? Mais uma, família feliz, a mãe tirando a comida do forno, os filhos sorrindo, o marido dando um beijo nela. E aí a única coisa que está escrito aqui é Coca-Cola retornável. Todas as marcas contam uma história. E essa história tende a gerar um determinado comportamento subliminar, um comportamento subconsciente. Ele programa o seu cérebro para reagir a esses determinados momentos. Então, toda vez que ela te impacta com uma imagem e com uma mensagem, ela está programando o seu cérebro para reagir àquele comportamento. A BMW, por exemplo, foca no prazer de dirigir. Né? Então, ele coloca ali, sheer driving passion. Né? É o puro prazer de dirigir. É o posicionamento da marca no mundo inteiro. Qual é a história que a imagem te conta? Alguém fugindo do caos da cidade, caindo na estrada para relaxar. Né? Ela não está explicando isso, mas ela está te contando uma história visualmente. A Samsung, quando lançou o S8, né, que era o celular sem bordas, ele fala, elimine as bordas da sua vida, né? Faça o mundo inteiro ser transparente com a tela do celular. Então era uma forma dela se diferenciar em relação ao iPhone. A Levi's, ou Levi's, como a gente fala aqui no Brasil, bota uma foto de um cara rebelde de pé num carro conversível e transmite essa sensação de rebeldia, né, de que o jovem que usa o jeans, de que a pessoa que usa o jeans vai contra a cultura, rompe determinados comportamentos esperados. A Harley Davidson acho que é o exemplo mais óbvio do mundo. Né? A Harley no Brasil, especificamente, é um produto para mais de 55. Né? E ela já vem com bandana e suporte no tanque de gasolina. Né? A bandana para não tomar vento na careca e o tanque para apoiar a barriga e passear de Harley. Né? Eu já estou chegando ali na idade que eu posso comprar uma. Então é a mesma coisa, não é sobre o destino, é sobre o passeio. Né? Então a mensagem que o copywriting transmite é exatamente o comportamento que ela quer gerar, a criação de uma comunidade. Meu Deus, ela foi rápida. Eu ainda tenho 17 minutos aqui. Aí vamos traduzir isso para o digital. Como é que a gente consegue gerar esse comportamento e contar essas mesmas histórias na hora que a gente migra para o digital? Todo mundo sabe o que a Tecnisa faz? A Tecnisa é uma construtora de apartamentos de alto padrão e de luxo, bastante conhecida aqui na Grande São Paulo e no estado de São Paulo. Basicamente, o que ela vende é a localização, e a Tecnisa, em geral, lança em bairros de classe média alta, e a foto transmite o comportamento que ela quer gerar. Você vê a foto e você entende aquilo como um lar, como um local desejável. Né? Você cria a projeção psicológica de estar vivendo naquele determinado lugar. Então, toda a comunicação da Tecnisa tenta criar essa projeção psicológica de como seria viver naquele determinado local. Isso aqui foi bem controverso na semana passada. A Volkswagen fez uma ação com vários influenciadores digitais. Cada um deles tirou uma foto com um T-Cross e todos eles postaram exatamente o mesmo texto. Foi super genial, super criativo, né? Como não utilizar influenciadores. Né? Muitas marcas ainda não entenderam que influenciar é diferente de vender. Né? E aí que é um resultado imediato. Então, se cada um tivesse escrito o que realmente achou do carro, seria muito mais autêntico. Mas não, a agência mandou um texto sugestivo, cada um deu Ctrl+C, Ctrl+V, e aí saiu todo mundo publicando o mesmo texto. Né? Foi super legal. Mas aí, o que essa imagem no site da Volkswagen te diz? É uma projeção de sucesso, de realização e de status você ter o carro.
Então, na sociedade brasileira, principalmente, em várias sociedades ocidentais isso acontece, mas na nossa isso é muito evidente, o carro é um símbolo de poder, é um símbolo de diferenciação social, é um símbolo de status. Então, a comunicação dele sempre vai focar nisso. E aí, o exemplo mais óbvio de todos, né? Todo mundo conhece a Empíricos, né? A empresa que vende PDF mais milionária do Brasil. A oportunidade da década. A foto do fundador da empresa aqui, você pode ganhar muito dinheiro. Repara como daqueles 11 comportamentos lá que geram, o nosso quarto ali era ganhar dinheiro, eles são extremamente óbvios na colocação. Ele não tenta disfarçar, ele não tenta sofisticar, ele não tenta fazer rodeio, ele vai na veia. Você pode ganhar muito dinheiro no superciclo do mercado. Agora, o que é o superciclo do mercado? Lembra dos nossos operários? Esses operários só precisavam de uma grana extra. Você não acredita no que eles fizeram? Você clicou. Aqui ele usa o mesmo recurso. Você pode ganhar muito dinheiro no superciclo do mercado. Você fala, what the hell é superciclo do mercado? Acesse em primeira mão e descubra. Então o que ele faz? Uma promessa ostensiva, coloca alguma coisa misteriosa que você não sabe o que é, te enche de dopamina e aí você não consegue resistir e clicar. Tá? Então existem formas mais óbvias e mais sutis da gente fazer isso. A Natura usa um posicionamento um pouco mais estratégico nesse sentido. O mundo é mais bonito com você. Então ele está usando aqui dois momentos. Primeiro, que é o de autoestima, é você se sentir bem com você, né, com a sua própria existência, e o segundo que é de pertencimento, né, você fazer parte de uma comunidade. Então o mundo todo ganha e pode ser mais bonito se você participar disso tudo. Então ela cria essa sensação de grupo e de um movimento acontecendo em conjunto. Né? E a marca sempre foi muito capaz e muito elegante nesse posicionamento e na forma como se comunica desde sempre. Né? Desde que a Natura existe, ela sempre transmitiu essa sensação de comunidade, de sustentabilidade e de que a beleza é parte da vida sem necessariamente precisar ser clichê. É diferente de ver uma propaganda da Dior com a Charlize Theron andando pelada. Né? Ali não tem nenhuma sutileza, ali é o clichê óbvio. Né? Mulher gostosa nua. Aqui não, aqui existe uma elegância na comunicação, existe um posicionamento. É uma mulher bonita e empoderada. Não é simplesmente a Charlize Theron andando peladona lá. Quando o cliente se identifica com a história, isso influencia o comportamento, porque ele quer fazer parte dessa história, ele quer se enxergar ali. E isso é algo para o qual o cérebro dele vem sendo treinado a vida inteira. Então, quando você se vê na história, você quer participar da história. Quem aqui se lembra do Banco Real? Cara, o Banco Real foi o primeiro banco legal da história. Né? Ninguém gosta de banco. Ninguém fala, eu sou apaixonado pelo Bradesco. Né? Vou passar hoje no Itaú só para ver minha gerente, estou com saudade. Mas do Banco Real a gente gostava, o Banco Real era legal. Aí o Santander veio e matou o banco. Por que as pessoas se identificavam? Porque o Banco Real tinha um posicionamento, ele tinha um objetivo a alcançar. Ele tinha uma história que envolvia as pessoas, mesmo se você não fosse cliente. Né? Então é isso que influencia o comportamento. Aí, isso aqui já deve ter aparecido em slides hoje, né? O processo de decisão lógico e como as pessoas tomam decisão. Na prática, o nosso amigo Dan Ariely ia rir um pouquinho disso e falar, peraí, mas as pessoas não são lógicas, né? As pessoas não são racionais na hora de tomar decisão. Isso aqui é um gráfico mostrando como é que a gente toma decisões no mundo B2C, ou seja, na sua pessoa física, e no mundo B2B, na sua pessoa jurídica. Repara as marcas que as pessoas confiam na vida física, né? na sua pessoa física, na Apple, na L'Oréal, na Amazon, no Cassino Bellagio, né? É a marca que as pessoas mais confiam. Você confia que aquele cassino vai ser o melhor para roubar seu dinheiro. Né? Agora, olha do outro lado, na vida B2B, no seu trabalho. A hora que você precisa recomendar uma compra para a sua empresa, mais de 70% das pessoas confiam em marcas famosas. Afinal, você vai recomendar que a sua empresa compre um carro alemão ou que ela compre um carro coreano? Você vai recomendar que ela compre da Oracle, da SAP, da FedEx ou da marca da esquina? Né? Você não vai colocar o seu na reta. Então a gente tende a confiar mais nas marcas que têm histórias mais conhecidas e isso tem um impacto grande no comportamento, na decisão que você toma. Isso porque autopreservação e status funcionam tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional. Ninguém vai assumir a responsabilidade por uma outra marca e vai colocar o seu na reta à toa. Também acho que
todo mundo concorda que o brasileiro tem um grande problema de interpretação de texto, né? Vamos pensar que 82% da população brasileira tem analfabetismo funcional. E às vezes engasga também. Então é normal que as pessoas se sintam inseguras e tenham déficit de atenção. O que a gente tem que derivar na comunicação? A gente tem que saber se comunicar com essas pessoas de uma forma mais literal e mais objetiva para gerar o comportamento esperado. Explicar para as pessoas como se elas fossem uma criança de 7 anos, isso é uma analogia que o Ariely faz e que é bem interessante. Quando você explica para uma criança recém-alfabetizada, de um jeito que ela entende, qualquer um entende. Se você explica do jeito que você explicaria para um adulto, como a criança ainda não foi aculturada, nem sempre ela vai entender. Dá atenção, as pessoas gostam de receber atenção e de se sentir valorizadas. Então, toda vez que elas se sentem acompanhadas e respeitadas no processo, vai ser mais fácil elas continuarem comprando com a marca. E, por fim, o status que a solução oferece. Então, qual status eu ganho ao comprar um T-Cross? Qual status eu ganho ao comprar um Tecnisa? Qual status eu ganho ao comprar um celular S8 da Samsung? Então, o que é que isso agrega para a minha imagem e para a imagem que eu quero projetar para as outras pessoas, que é o nosso ser social? A gente também pode usar alguns truques para ajudar a influenciar esse comportamento. Um dos mais comuns hoje em dia, eu vou mostrar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai se identificar, é a versão APEDA que foi identificada pelo Daniel Kahneman. Nos últimos 15 anos, 4 psicólogos ganharam o prêmio Nobel de Economia. Então a economia comportamental é cada vez mais presente no dia a dia. E o Daniel Kahneman identificou uma coisa chamada aversão à perda. A gente tem menos prazer em ganhar R$50 do que a gente tem desprazer ao perder R$50. Então, quando você perde uma nota de 50, você fica muito mais triste do que quando você acha uma nota de 50 no bolso da formatura do ano passado, né? Então, você fala, achei 50, show de bola, mas perde 50 para ver, né? Tem gente que até chora, né? Então, a aversão à perda é uma coisa natural do ser humano. Isso gera um efeito na era digital, em que a gente está com o smartphone o tempo todo, chamado FOMO, The Fear of Missing Out. Ninguém quer ser o menininho de amarelo que não foi chamado para o piquenique, né? Porque ele estava com o WhatsApp desligado. Então, a gente usa esse efeito para forçar o comportamento das pessoas. Alguns exemplos aqui. Esse aqui foi desenvolvido pelo pessoal da Supersonic, lá de BH. Eles trabalham com uma empresa que é um CRM educacional. Então, eles falam com donos de escolas para ajudar esses donos de escola a vender mais matrículas. Seu concorrente pode estar captando alunos que deveriam estudar na sua instituição. Desenvolvemos uma calculadora que mostra, grifado, onde você está falhando em suas campanhas de captação de alunos. A sensação de perda ao ler um negócio desse é gigantesca. O brasileiro admite perder dinheiro, mas ele não admite perder para o concorrente, né? Então isso aqui gera um comportamento imediato de uso da calculadora. Um outro exemplo, vocês já reservaram um hotel na internet? Né? Aliás, antes disso, vocês já estavam assistindo alguma coisa na TV a cabo e viu um cara do Trivago, falou, oi, procurando hotel? Né? Aí você vê 4 vezes ele falando a mesma coisa no comercial, falava, vou dar uma mijadinha, abre a privada, ele, oi, procurando hotel? Né? É o cara do Trivago. Aí você vai procurar hotel, tá lá, isso aqui é uma situação real, eu estava procurando um hotel em Sintra, lá em Portugal. Aí ele vem e preenche isso aqui num GIF animado, 82% de reservas. Sintra é um destino popular nas datas da sua viagem. É basicamente como se ele te dissesse, olha, você vai ficar sem onde dormir, tá? Mas o banco da praça é confortável, corre, filho. Aí lá embaixo ele bota ali, ó, 4 pessoas estão procurando hotéis em Sintra nesse momento. O que o seu cérebro pensa? Eu vou chegar primeiro, vocês vão perder para mim. Né? Aí você está lá olhando as fotos do hotel e ele diz, 2 outras pessoas visualizaram este hotel na última hora. Aí você fala assim, como assim? Repara que ele dizia que 4 pessoas estão procurando hotéis em Sintra. Agora ele deixa isso mais próximo de você. 2 pessoas na última hora. Aí você fala, malditos, vocês não vão ficar com o meu hotel. Aí você rola mais para baixo e ele mostra o preço. E aí ele te diz, 1 disponível. O que seu cérebro pensa? Sai que é meu, filho. Eu vou reservar primeiro. Você já nem está mais pensando no preço. Você já não está nem mais considerando se realmente esse hotel está te entregando o melhor desconto. Dane-se o Trivago. Né? De 474 para 304 fechou, dá que é meu. Né? Isso é influenciar o comportamento. Então o que você faz? Injeta dopamina nas pessoas, faz o estado de ansiedade delas irem lá em cima, e aí você bota uma oferta na frente delas. O cara vai brigar para clicar. Ele vai brigar para ser o primeiro a reservar. Né? Ele quase está ouvindo uma dupla sertaneja cantando seu guarda, eu não sou vagabundo. Né? O cara quer o hotel.
A RD usa a mesma coisa, né? Comprando no segundo lote, você economiza R$150 no valor final da sua inscrição. Se você não gosta de perder 50, imagina perder 150. Então isso também faz com que as pessoas corram e façam a compra logo no segundo lote. Aí depois vem o terceiro lote, o quarto lote, o quinto lote, o penúltimo lote, o último lote mais um pouquinho. Né? No fim você vê que tinha 9 lotes, você tinha várias chances de comprar o negócio. Por fim, eu tinha prometido, estou só controlando o tempo aqui, que eu ia mostrar para vocês a estrutura de copy que o Trump usou na eleição. Basicamente, ele diz uma coisa que as pessoas querem, uma coisa que elas não querem, e ele elege um inimigo comum. Sempre você precisa ter alguém em quem botar a culpa. Lembra que o Homer Simpson sempre ensinou para a gente desde a infância. O importante é saber em quem botar a culpa. Né? Então, o que ele fez? O que os americanos querem? Mais empregos. O que eles não querem? Ficar desempregados. Quem é o inimigo comum? Os mexicanos. Não é, meu filho, você não está perdendo emprego para o México, você está perdendo emprego para robô. Vai perder para qualquer lugar. Só que ele cria um discurso que no imaginário coletivo funciona. Né? Por quê? Por causa das ambições primárias, por causa dos medos e por conta da necessidade cultural que a gente aprendeu que é o inimigo comum. Aí vamos lá. Como investir ganhando 57% mais, sem risco, usando a regra secreta de Warren Buffett? Cara, olha que genial isso aqui. Tem uma coisa que eu quero, ganhar 57% mais. Tem uma coisa que eu não quero, que é correr risco. Tem um inimigo comum, que é a regra secreta. Mas por que é secreto? Porque ninguém nunca te contou. Então o inimigo aqui, no caso, não é o Warren Buffett. Tá? O Warren Buffett é a figura de autoridade. O inimigo comum é a regra secreta. Então você está derrubando o segredo daquela regra. É como se você dissesse, eu vou te contar tudo que os maçons fazem naquela sala sem janela. Né? Todo mundo vai querer saber, né? Menos os maçons que já sabem. Aqui tem a mesma estrutura, e aí eu estou jogando com 2 medos diferentes. Aprenda 2 vezes mais rápido para não ficar para trás no vestibular, sem precisar estudar horas a fio. Então dá para a gente trocar 2 sentenças dessa frase aí, sem mudar o objetivo. O que eu quero? Estudar 2 vezes mais rápido. O que eu não quero? Ficar para trás no vestibular. E o inimigo comum, estudar horas a fio. Agora, e se a gente inverter a ordem? Eu não quero precisar estudar horas a fio e eu também não quero ficar para trás no vestibular. Então, posso trocar as 2 últimas sentenças que continuam fazendo sentido. Porque o inimigo comum e o que eu não quero, nesse caso, são a mesma coisa. Então, você pode construir a sentença do que eu quero, o que eu não quero e quem é o inimigo, jogando com 2 medos diferentes. E aí entra o outro lado. Depois que eu já botei medo nas pessoas e já disse para elas o que elas têm que fazer para evitar o medo, eu vou trabalhar com a oferta. Como é que eu vou oferecer o meu benefício para gerar um determinado comportamento? Essa estrutura aqui é a estrutura mais mágica, fodástica e incrível que você pode utilizar para vender qualquer tipo de produto em marketing. Tá? Basicamente, você precisa estar consciente do que você tem para vender, qual é a categoria e qual é o benefício principal. Então, se a gente pegasse aquela foto da Gisele, o shampoo feminino que deixa você mais atraente. Basicamente é isso. O shampoo é a minha oferta, categoria é feminino e benefício é deixar você mais bonita. Por que não funciona vender shampoo para homem? Porque mulher compra um shampoo para o cabelo, um condicionador para o cabelo, um creme para as mãos, um sabonete para lavar o corpo. O homem compra a mesma coisa se servir para lavar a louça e o cachorro também. Então, com um único bagulho, ele lava tudo de uma vez só. Né? Então, o homem é terrível para comprar cosmético. 2 exemplos aqui. O único fundo de investimentos, que é a minha oferta, do mercado imobiliário, que é a minha categoria, que valoriza 20% ao ano há 4 anos seguidos. Né? Não parece uma oferta da Empíricos? Clique aqui para saber mais, seja um dos 100 primeiros ou morra. Né? Só faltou isso. Aí o que ele acrescenta? Escassez, o único, né? Então só eu tenho essa informação, e sensação de segurança, que é uma necessidade primária. Né? A gente quer se sentir seguro, faz parte lá da base da pirâmide de Maslow. Outro exemplo, conheça com exclusividade os apartamentos panorâmicos do primeiro condomínio vertical de luxo da Vila Olímpia. Cara, isso é muito Vila Olímpia. Né? Para quem não é daqui de São Paulo, Vila Olímpia é o lugar mais chique de São Paulo. Tá? Na Vila Olímpia ninguém marca um almoço, o pessoal faz um brunch. Né? Ninguém sai para beber, eles fazem happy hour. Também não tem reunião, você agenda um call. Né? O povo da Vila Olímpia é chique pra caceta. Então, conheça com exclusividade. É o benefício, né? Você vai saber primeiro, antes que os outros.
Os apartamentos panorâmicos nada mais é do que aquele monte de vidro, né, que é mais barato de construir, do primeiro condomínio vertical de luxo. Condomínio vertical não deixa de ser apartamento de um prédio com apartamento de 1 por andar. Né? De luxo por quê? Porque tem 3 vagas na garagem. Né? Uma para você, uma para a esposa e outra para a sogra. E aí, o que ele está acrescentando aqui? A escassez, porque é exclusivo, e o status, porque é na Vila Olímpia. O objetivo é, no fim das contas, a gente contar uma história plausível, né? Uma história que as pessoas possam acreditar. Inclusive, eu estava conversando com o pessoal ali fora sobre o caso da Betina, da Empíricos. Todo mundo acompanhou o caso da Betina? Né? Oi, eu sou a Betina e vou te ajudar a ganhar R$ 1.200 por mês na roça. Né? A Betina foi um caso mega controverso. Né? Todo mundo falou bem e mal para um lado e para o outro. Só que isso gerou tanta visibilidade para Empíricos que dobrou a base de assinantes deles, num período ali de 45 dias. Isso declarado por eles mesmos. Então, é o bom e velho, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Né? Então, a plausibilidade da história fez com que mais pessoas apostassem. E, no fim, custa só os R$ 9 por mês lá para comprar os PDF, então vale o risco. Né? O risco é tão baixo e o potencial de ganho é tão alto que as pessoas quiseram comprar só para matar a curiosidade. Então, puxando pelos princípios lá do Dan Ariely, se a história foi plausível o suficiente e você conseguiu usar os argumentos emocionais, isso gera efetivamente um comportamento nas pessoas. Deu tempo, acabou de zerar, faz sentido? Ah, tá, é lá. Não, beleza. Faz sentido? Deu para acompanhar? Show de bola. Obrigado por ficarem aqui na hora do almoço.